E seleção brasileira ontem venceu a primeira sob comando do técnico Carlo Ancelotti e está classificada à Copa do Mundo de 2026. Ufa, né? E ainda bem que justo agora a coisa é mais tranquila para garantir classificação, porque o Brasil fez uma campanha bem abaixo, né? Ainda não terminou as eliminatórias, mas o Brasil fez uma campanha muito abaixo, com o Ancelotti, um empate no Equador e a vitória ontem contra o Paraguai 1-0 na Neoquímica Arena, gol marcado por Vinícius Júnior. E aí, o Bruno Milhões acompanhou bem de perto, né, a seleção desde o Equador. Tem algumas questões aqui com o Bruno, né, de clima, dessa primeira impressão do trabalho do Carlo Ancelotti, porque os jornalistas acabam... Oi? Rolou declaração ontem. Declaração do quê? Ontem, na verdade, foi hoje, né? Porque ele publicou nas redes sociais, o Carlo Ancelotti. Um agradecimento, né? Também ganhou um mosaico bem bonito na Neoquímica Arena. Parabéns, Carleto. Será um imenso orgulho e uma grande honra comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Esse mosaico aí Somos também, uma família. Dentro e fora de campo, com o apoio da CBF, dos jogadores e da nossa torcida. Vamos juntos, tá muito com trabalho, simpático. paixão e sonho pra conquistar Eu acho mais que uma Copa. são discursos que não são novos na CBF. Essa ideia de, não, a CBF tá tudo bem aqui dentro, é uma família, não sei o que e tal. Só que agora eles acharam um porta-voz que passa uma imagem de seriedade, que é o Ancelotti. Basicamente a família isso. com problemas também, né? Nem toda família é a família ideal, né? Sim, mas eu acho que é importante destacar que o ambiente da CBF, apesar de tudo, no que transpareceu nessa data FIFA, realmente dá essa ideia de tranquilidade. E o Ancelotti, sendo o cara que fala sobre isso, passa alguma credibilidade para a seleção brasileira também nesse sentido. No que eu posso dizer de ambiente, o que a gente tem acesso, que é muito pouco, comparecer aos treinos da seleção brasileira que consegui nesse período, é apenas 15 minutos que a gente pode observar. O atendimento à imprensa mudou, né? Muitos personagens da CBF, figuras foram trocadas. O cara tá com o Fábio Seixas lá, né? Fábio Seixas, isso que... Pô, sempre teve do lado de cada bancada, sim, né? um jornalista que também sempre atuou e que também foi muito solícito foi nesse legal? período. Foi sim, bom? Nesse sentido, nenhuma reclamação, de jeito nenhum. E a gente também tem que destacar as mudanças na presidência, né? Porque, de certa forma, a figura do Samir Chaldie, apesar de ser uma figura que ainda não diz nada pra gente, quando a gente olha pro Samir Chaldie, não entende o que ele quer, onde ele vai chegar, Sim. é uma renovação, de certa forma, pela figura de juventude figura, mesmo. isso. A figura traz essa ideia, apesar de que a gente sabe que vem das federações, que o poder não mudou, esse tipo de coisa que a gente já repetiu. Mas isso tudo dá, pelo menos, um respiro pra CBF, que talvez seja importante nesse período e que a gente tem que lembrar que tem pressa, né? A gente tem pressa em relação à seleção porque o tempo para a Copa do Mundo é muito curto. A gente está completando hoje, na verdade, marcando hoje, 365 dias exatamente para o início da Copa do Mundo. Então daqui a um ano começa a Copa. O Ancelotti vai ter apenas mais 10 jogos. A tendência é essa no comando da seleção até a Copa do Mundo. Então 2 jogos nas eliminatórias e aí algumas datas para amistosos ao longo desses próximos meses. Então é corrido, vai ser uma experiência que o Ancelotti vai ter que se virar muito rápido, com poucos testes, e por isso não dá para cobrar muito mais também, na minha visão, de desempenho, desse tipo de coisa, porque a seleção, pela primeira vez no ciclo, passou uma data FIFA sem sofrer gols, e não pegou adversários fáceis, né? Paraguai e Equador vêm em momentos bons, então alguma estrutura defensiva ele já conseguiu colocar, conseguiu ontem fazer a seleção criar muitas chances, apesar de gols perdidos, de uma zaga com 7 jogadores dentro da área do Paraguai, então eu vejo alguns saldos positivos sim, dessa passagem do Ancelotti. O primeiro jogo foi muito ruim contra o Equador, mas também méritos para o adversário que colocou a bola no chão, encurralou a seleção brasileira, que estava estreando um trabalho, mas agora com 6 treinamentos, foi só que teve o Ancelotti, 6 períodos de atividade, ele já conseguiu dar alguma cara para a seleção. Não vou dizer que eu fico otimista, PDV, meus amigos da bancada, mas eu consigo enxergar muita margem para melhora na seleção, algo que a gente não conseguia ver com nenhum técnico anterior.